Então, continuando aqui, pessoal, vamos aqui no esqueminha da formação da urina, tá? Então, o primeiro passo é a filtração. Caracteriza-se pela saída do filtrado do plasma do interior do glomérulo para a cápsula. Isso ocorre em virtude da alta pressão do sangue neste local. O chamado filtrado glomerular, ou urina inicial, é livre de proteínas e assemelha-se ao plasma sanguíneo. Número 2. Reabsorção. O filtrado, resultante da etapa da filtração, apresenta substâncias que são bastante importantes para o organismo e devem ser reabsorvidas. A reabsorção ocorre no túbulo néfrico, principalmente nos túbulos proximais. E é importante para evitar a perda excessiva de substâncias, tais como água, sódio, glicose e aminoácidos. Esse processo é responsável por determinar como será a composição final da urina. Tá? Então lembra que eu falei com vocês da questão de você beber a sua própria urina, né? Porque você está numa situação de perigo, preso, alguma coisa, seja o que for, né? A água, ela é oriunda de meios externos, né? Nós precisamos beber água. Quando a gente perde essa fonte e começa a gastar a água que nós temos armazenada no nosso corpo, você passa a urinar menos água, né? Porque você não tem uma fonte. Então, consequentemente, a composição final da urina ela já fica prejudicada. Né? Então, aqueles 95% de composição que a urina tem é um indivíduo que naturalmente bebe água. Tá? O indivíduo que não bebe água, fatalmente a urina dele é mais escura, ela tem um cheiro mais forte, mais característico. Né? A gente não precisa nem citar esses exemplos para vocês, porque eu tenho certeza absoluta que vocês vivem isso e vivem isso diariamente. Tá? 3, que é a fase final, é a secreção. Algumas substâncias presentes no sangue e que são indesejáveis ao organismo são absorvidas pelas células do túbulo cortícido distal. O ácido úrico e a amônia fazem parte dessas substâncias, que são retiradas dos capilares e lançadas ao líquido que formará a urina. Então, como eu disse lá em cima, né, tudo aquilo que é útil, né, para o corpo humano, né, os rins vão lançar isso novamente na corrente sanguínea. Tá? E o que não for útil, ele vai lançar no sistema urinário. Essa é a principal função dos rins. Quando o indivíduo, né, ele tem falência renal e ele não consegue fazer isso, são aqueles indivíduos que precisam fazer hemodiálise. Tá? Então ele vai entrar numa máquina que vai fazer a função que os rins não estão conseguindo mais fazer. Tem indivíduos que fazem hemodiálise diariamente ou fazem de 2 em 2 dias, né? Ou indivíduos que necessitam ficar diariamente numa máquina de hemodiálise, porque os rins estão em falência já. Né? Ele precisa urgentemente de um transplante renal. Tá bom? Então aqui é só para resumir, né, e tudo que a gente falou. A filtração glomerular, passagem da água e da maioria dos solutos do plasma para a cápsula glomerular. Reabsorção tubular, reabsorção da maioria, da maior parte, né, da água e dos solutos úteis, aquilo que o corpo precisa, né, ele vai devolver para a corrente sanguínea. Secreção tubular, secreção de substâncias do filtrado que passa pelos túbulos renais, né, que são o excesso, né, aquilo que não é utilizado. Tá bom? Dos rins passamos para as vias urinárias, né?
Deixa eu colocar na ordem, né? Ureteres são 2 tubos de aproximadamente 20 centímetros de comprimento cada, tá? Tanto em homens quanto mulheres, que vai conduzir a urina dos rins para a bexiga. Então, função dos ureteres não tem nada a ver com filtração, não tem nada a ver com separação do que é útil, do que não é mais útil. É basicamente o transporte, né, da urina, daquilo que vai ser eliminado, para o seu local de armazenamento, que é a bexiga. Tá? Bexiga urinária é um órgão muscular, elástico, né, porque ele aumenta de tamanho e diminui de tamanho. Tem uma característica parecida com uma bolsa, né, que está situada na parte inferior do abdômen, lá embaixo, tá? É a última porção do nosso abdômen, com a função de acumular urina, tá? Então a função da bexiga é o armazenamento. Aí vamos nas características, tá bom? Portanto, a bexiga recebe e armazena temporariamente cerca de 300 ml de urina. Neste momento, os sensores nervosos, né, da parede da bexiga começam a enviar mensagens ao sistema nervoso periférico, tá? Que vai fazer, né, com que a gente tenha vontade de urinar, tá? Mas não quer dizer que a gente não consiga fazer esse armazenamento, tá? Por quê? A capacidade máxima de urina na bexiga é de aproximadamente 1 litro, tá? Com 1 litro, né, armazenado na bexiga, os esfínteres, né, as paredes já começam a não suportar mais aquela quantidade de urina. Então é quando a gente começa a fazer o xixi na calça. Está muito, muito apertado. Tá? Uretra é um tubo muscular que conduz a urina da bexiga para fora do corpo. Tá? Então a uretra é a que é a responsável por ligar o meio interno ao meio externo. Tá bom? Aí vamos nas características. Então, falando, né, especificamente, né, eu disse a vocês que o sistema urinário masculino e o sistema urinário feminino não existe diferença nas suas funções, tá bom? E na sua composição. A única diferença entre o sistema urinário masculino e o sistema urinário feminino é o tamanho da uretra, tá? Então, a uretra feminina mede cerca de 5 centímetros de comprimento, tá? E transporta somente a urina. A uretra masculina, prestem bastante atenção nisso. A uretra masculina mede 20 centímetros em média. Então, ela é maior, né, por causa do pênis, né? Então, ela percorre todo o tamanho peniano. E transporta urina para fora do corpo. Porém, entretanto, a uretra também transporta o esperma. Então, a uretra masculina, além dela ser maior, ela também faz uma coparticipação do sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor feminino é totalmente separado do sistema urinário feminino, tá? No masculino existe essa coparticipação só e somente da uretra. Sistema urinário masculino, né? Então, o sistema urinário masculino difere do feminino na medida em que a uretra, canal que conduz a urina da bexiga para o exterior, também é utilizado para a liberação do esperma no ato da ejaculação.
tá? A uretra masculina era dividida em 3 partes: a parte prostática, a parte cavernosa e a membranosa, desculpa. A uretra mede aproximadamente 20 centímetros e estende-se do orifício uretral interno da bexiga, tá? Então esses 20 centímetros é desde lá da bexiga, tá bom? Até o orifício uretral externo, né? Que é, no caso, a extremidade final, né? A extremidade do pênis. Então tá aqui a imagem, né? Descrita. Então eu tenho aqui a bexiga masculina, tá bom? Eu tenho a vesícula seminal e a próstata e o canal deferente. Essa região aqui, ó, é sobre, tá bom? O sistema reprodutor. Tá? Então, você perceber aqui, ó, a vesícula seminal, a gente vai ver isso no sistema reprodutor. Eu tenho um canal, tá vendo? Um canal aqui, ó, que passa lateralmente a bexiga. Esse canal deferente, tá? Esse canal deferente vem aqui, ó, dos testículos, que é onde produz o espermatozoide. Então, o espermatozoide vem e cai, ó, nesse duto aqui que vai dividir, ó, a uretra que está saindo da bexiga e esse duto aqui, ó, tá? Esse duto aqui, que é o duto seminal, tá? Ducto seminal, desculpa. E tanto a urina quanto o esperma vão seguir o caminho da uretra, tá bom? Então, ó, os 20 centímetros, né, no caso da uretra masculina, ela conta a partir daqui, ó, daqui até a ponta da glade aqui, tá bom? E o canal seminal aqui é onde o esperma também vai seguir o seu caminho, tá bom? Então, as principais diferenças entre masculino e feminino: tamanho da uretra, e no caso da uretra masculina também faz parte do sistema reprodutor masculino, tá?